Embora muitas vezes nos digam para confiar em nossos sentimentos, é importante reconhecer que os sentimentos não surgem isoladamente. Eles estão conectados a julgamentos e avaliações que absorvemos ao longo do tempo, moldados por inclinações e aversões herdadas. Portanto, a fonte de inspiração dos sentimentos muitas vezes deriva de avaliações que podem ser imprecisas, sendo mais como uma avó de um julgamento, e frequentemente um julgamento equivocado, do que uma verdadeira expressão pessoal. Confiar apenas nos sentimentos nos leva a seguir mais as influências ancestrais do que nossas próprias faculdades internas, como a razão e a experiência, que habitam em nós como deusas interiores. Friedrich Nietzsche. É verdade que muitas vezes nos vemos como mestres de nosso próprio destino, planejando conscientemente nosso caminho. No entanto, é essencial reconhecer o profundo impacto que nossas emoções exercem sobre nós. Elas podem influenciar nossas percepções, levando-nos a buscar informações que confirmem nossos preconceitos e crenças arraigadas. Essa tendência emocional pode obscurecer a realidade, resultando em decisões desfavoráveis e padrões prejudiciais em nossas vidas. A racionalidade, em essência, envolve anular ou neutralizar essa influência emocional. Ela nos permite pensar de forma mais clara, agir de maneira mais ponderada e estar aberto à realidade objetiva, independentemente do que sentimos. No entanto, cultivar essa habilidade não é automático, demanda prática e esforço contínuo. Ao dominar a racionalidade, podemos alcançar nosso potencial máximo e tomar decisões mais informadas e equilibradas. Felizmente, alcançar a racionalidade não é um desafio complexo. Requer apenas compreender e empregar um processo dividido em 3 fases. Na primeira etapa, é essencial nos conscientizarmos daquilo que chamamos de irracionalidade de baixo nível. São os ânimos e sentimentos constantes que experimentamos na vida, operando abaixo do nível consciente. Ao planejarmos ou tomarmos decisões, não estamos plenamente cientes do quanto esses ânimos e sentimentos distorcem nosso processo de pensamento, criando preconceitos evidentes que estão profundamente enraizados em nossa mente, presentes em todas as culturas e períodos históricos. Esses preconceitos, ao distorcerem a realidade, levam a erros e decisões ineficazes que nos causam tormento. No entanto, ao estarmos conscientes deles, podemos começar a neutralizar seus efeitos. Na segunda fase, é crucial compreender a natureza do que denominamos de irracionalidade de alto grau. Isso ocorre quando nossas emoções se intensificam, geralmente devido a certas pressões. Quando refletimos sobre sentimentos como raiva, excitação, ressentimento ou desconfiança, tudo é amplificado até chegarmos a um estado reativo, onde o que vemos ou ouvimos é interpretado através da lente dessas emoções. Tornamo-nos mais sensíveis e propensos a outras reações emocionais. A impaciência e o ressentimento podem evoluir para a raiva e profunda desconfiança. Esses estados reativos são responsáveis por levar as pessoas à violência, obsessões extremas, ganância desmedida ou ao desejo de exercer controle sobre os outros. Essa forma de irracionalidade é a origem de problemas mais sérios, como crises, conflitos e decisões desastrosas. Compreender o funcionamento desse tipo de irracionalidade nos capacita a reconhecer o estado reativo no momento em que ocorre e recuar, antes de agir de maneira impulsiva, evitando assim possíveis arrependimentos. Na terceira fase, é fundamental implementar estratégias e realizar exercícios específicos que fortaleçam a parte racional do cérebro, concedendo-lhe maior influência na incessante batalha contra nossas emoções. As 3 etapas subsequentes serão úteis para iniciar a jornada em direção à racionalidade. É aconselhável integrar todas elas em seu estudo e prática sobre a natureza humana. Nossas emoções constantemente influenciam nossos processos de pensamento e tomadas de decisão, muitas vezes operando abaixo do nível consciente.
Uma das emoções mais prevalentes é o desejo de buscar prazer e evitar a dor. Nossos pensamentos quase automaticamente giram em torno desse desejo. Frequentemente recuamos diante de ideias desagradáveis ou dolorosas. Iludimos-nos pensando que estamos em busca da verdade, ou sendo realistas, quando na realidade, estamos nos apegando a ideias que aliviam a tensão e elevam nosso ego, fazendo-nos sentir superiores. Esse princípio do prazer no pensamento é a origem de todos os nossos vieses mentais. Se alguém acredita ser imune a qualquer um desses vieses, isso é um exemplo do princípio do prazer em ação. Em vez de se apegar a essa crença, é mais proveitoso compreender como os vieses operam constantemente dentro de si e aprender a identificar essa irracionalidade também nos outros. Viés de confirmação. Geralmente, acredito que examino cuidadosamente as evidências e tomo decisões de forma mais ou menos racional. Para sustentar uma ideia e persuadir-nos de que a alcançamos racionalmente, tendemos a procurar evidências que respaldem nossa opinião. Isso parece ser objetivo e científico, não é mesmo? No entanto, devido à influência inconsciente do princípio do prazer, acabamos encontrando evidências que confirmam o que queremos acreditar. Isso é conhecido como viés de confirmação. Esse fenômeno é visível, especialmente em pessoas que lidam com altos riscos e estratégias. Ao planejar um projeto que visa alcançar um resultado desejado positivo, é comum desconsiderarem de maneira equitativa as possíveis consequências negativas e positivas. Se avaliassem ambos os lados de maneira imparcial, poderiam ter dificuldades para tomar qualquer decisão. Em vez disso, tendem a se inclinar em direção às informações que confirmam o resultado positivo desejado, um panorama otimista, muitas vezes sem perceberem essa inclinação. Esse viés também se manifesta quando procuram supostamente por conselhos. É algo frequente e desafiador para a maioria dos consultores. No final, as pessoas desejam que suas próprias ideias e preferências sejam validadas pela opinião de um especialista. Elas interpretam o que é dito à luz do que desejam ouvir. Se o conselho oferecido contradiz seus próprios desejos, tendem a desconsiderar essa opinião, mesmo que venha de alguém com suposta competência. Quanto mais influente a pessoa, mais suscetível ela está a esse tipo de viés de confirmação. Ao investigar o viés de confirmação no mundo, é importante observar teorias que parecem ser excessivamente boas para serem verdadeiras. Muitas vezes, estatísticas e estudos são apresentados para respaldá-las, e não é difícil encontrá-los uma vez que alguém esteja convencido da correção do seu argumento. Na internet, é comum encontrar estudos que apoiam ambos os lados de um argumento. Em geral, não se deve aceitar cegamente a validade das ideias dos outros, apenas porque eles apresentaram provas. Em vez disso, é crucial examinar essas evidências com ceticismo, sob a luz crua do dia. Seu primeiro instinto deve ser procurar por evidências que contradigam a crença que você e outros valorizam. Esse é o cerne da verdadeira ciência. A constante busca por informações que possam refutar as crenças estabelecidas. Viés de convicção. Tenho tanta confiança nessa ideia que acredito que deva ser verdadeira. Muitas vezes, nos apegamos a uma ideia que secretamente nos agrada, embora possamos ter algumas dúvidas sobre sua veracidade no fundo. Nesse caso, fazemos um esforço extra para nos convencermos ainda mais, buscando acreditar nela veementemente e refutar qualquer um que a desafie. Questionamos a validade da ideia considerando: como poderia não ser verdadeira quando nos motiva tanto a defendê-la com tanta energia? Esse viés se torna ainda mais evidente em nossas interações com líderes. Se um líder expressa uma opinião com palavras e gestos fervorosos, utilizando metáforas empolgantes e histórias cativantes, além de uma convicção profunda, tendemos a presumir que examinou minuciosamente a ideia antes de expressá-la com tal certeza. Por outro lado, aqueles que expressam nuances ou hesitação em seu tom são vistos como fracos e carentes de autoconfiança. Muitas vezes pensamos que estão mentindo. Esse viés nos torna suscetíveis a vendedores e líderes demagogos que usam a convicção como uma ferramenta para persuadir e enganar.
Eles estão cientes de que as pessoas buscam entretenimento, e por isso, adornam suas meias-verdades com efeitos dramáticos para cativar seu público. Viés de aparências. Eu sinto que tenho uma boa compreensão das pessoas com as quais interajo. Consigo perceber quem elas são de verdade. O modo como percebemos os outros geralmente não reflete a realidade, mas sim a imagem que nos é apresentada, e essas representações podem ser ilusórias. Em primeiro lugar, as pessoas se adaptam para situações sociais, projetando uma imagem que consideram apropriada e bem vista pelos outros. Elas podem parecer apoiar causas nobres, demonstrando dedicação e integridade. Infelizmente, muitas vezes acabamos aceitando essas representações como se fossem a verdade absoluta. Além disso, somos suscetíveis ao efeito halo. Quando percebemos certas qualidades, sejam elas positivas ou negativas, em alguém, como falta de habilidade social ou inteligência, tendemos a presumir outras qualidades que se alinhem com essa percepção. Pessoas de boa aparência, por exemplo, frequentemente são vistas como mais confiáveis, especialmente no caso de políticos. Se alguém é bem-sucedido, é comum imaginarmos essa pessoa como ética, honesta e merecedora desse sucesso. Essa visão obscurece o fato de que muitos indivíduos alcançaram o sucesso por meio de ações questionáveis, habilmente ocultando tais comportamentos. Viés de grupo. Eu considero minhas ideias como algo próprio, não influenciadas pelo grupo. Tenho a convicção de não ser um conformista. Por natureza, somos seres sociais. Sentir-se isolado ou diferente do grupo pode gerar uma sensação de depressão e medo. Encontrar indivíduos que compartilham nossas mesmas ideias proporciona um alívio significativo. Muitas vezes, somos motivados a defender nossas ideias e opiniões por causa dessa sensação de conforto que elas nos trazem. Não temos plena consciência desse estímulo, e por isso, podemos imaginar erroneamente que chegamos a essas ideias completamente por conta própria. Observe as pessoas que apoiam determinado partido político, ideologia ou crença específica. Geralmente, existe uma notável ortodoxia ou coerência nas opiniões, sem que haja uma influência externa óbvia. Se alguém se posiciona em um extremo político, é comum que suas opiniões sigam uma direção consistente em várias questões, quase como por um encanto. Embora poucos estejam dispostos a admitir tal influência em seus padrões de pensamento. Viés da culpa. Acredito em aprender com minha experiência e com os erros que cometo. Os erros e falhas muitas vezes nos fazem buscar explicações. Queremos extrair uma lição valiosa para evitar repetir os mesmos erros no futuro. No entanto, na realidade, tendemos a evitar analisar profundamente nossas ações. Nossa capacidade de introspecção é limitada. Em vez disso, nossa reação natural é culpar outras pessoas, as circunstâncias, ou um momento de julgamento equivocado. Isso ocorre porque, em muitos casos, é doloroso encarar de perto nossos próprios erros. Examiná-los nos forçaria a questionar nossa autoimagem de superioridade e feriria nosso ego. Frequentemente, fazemos uma análise superficial, fingindo refletir sobre nossas ações. No entanto, com o tempo, o desejo de evitar a dor emocional emerge, e acabamos esquecendo a parcela de responsabilidade pelo erro. O desejo e a emoção nos cegam novamente, levando-nos a cometer exatamente o mesmo erro, repetindo o ciclo de autorrecriminação superficial, seguido pelo esquecimento, até o fim de nossas vidas. Se as pessoas realmente aprendessem com suas experiências, encontraríamos menos erros no mundo, e as carreiras profissionais seguiriam uma trajetória de crescimento contínuo. No entanto, a tendência de repetir os mesmos erros persiste devido à dificuldade em enfrentar a dor associada à reflexão profunda sobre nossas falhas. Viés de superioridade. Tenho uma abordagem diferente. Sinto que abordo as situações de forma mais racional e ética do que muitos outros. Muitos evitariam expressar diretamente essa afirmação durante uma conversa, pois pode soar arrogante. No entanto, em numerosos estudos e pesquisas de opinião,
Quando solicitados a comparar a si mesmos com os outros, as pessoas frequentemente expressam uma versão dessa declaração. Isso representa uma ilusão de ótica, onde temos dificuldade em reconhecer nossos próprios defeitos e irracionalidades, mas enxergamos facilmente essas falhas nos outros. Por exemplo, é comum acreditar que aqueles que apoiam um partido político diferente do nosso não baseiam suas opiniões em princípios racionais, ao contrário do que acreditamos sobre as pessoas do nosso lado político. No que diz respeito à ética, poucos admitiriam ter recorrido a mentiras ou manipulações no trabalho, ou ter usado estratégias para avançar na carreira. Costumamos acreditar que tudo o que conquistamos é resultado de talento natural e trabalho árduo. Por outro lado, estamos prontos para atribuir várias táticas questionáveis a outras pessoas, permitindo-nos justificar nossas próprias ações, independentemente dos resultados. Existe uma forte pressão para nos vermos como pessoas racionais, decentes e éticas, atributos amplamente valorizados pela sociedade. Mostrar qualquer sinal contrário a isso poderia resultar em grande desaprovação. Se fosse verdade que todos fossem realmente racionais e moralmente superiores, o mundo estaria repleto de bondade e paz. No entanto, confrontamos a realidade e sabemos que na prática, alguns, ou talvez até todos nós, estão simplesmente se enganando. A verdadeira racionalidade e as qualidades éticas não são inerentes. Elas precisam ser conquistadas através do esforço e da consciência. Não emergem naturalmente, mas se desenvolvem por meio de um processo de amadurecimento e autodescoberta. As emoções de baixo nível estão constantemente presentes em nossos pensamentos, originando-se de nossos próprios impulsos, como o desejo por pensamentos que tragam prazer e conforto. Já as emoções de alto nível surgem em momentos específicos, geralmente em resposta a algo externo, seja alguém que nos provoque ou circunstâncias específicas. Essas emoções são mais intensas, capturando completamente nossa atenção. Quanto mais dedicamos pensamentos a essa emoção, mais ela se fortalece, levando-nos a focar cada vez mais nela. Nossa mente fica fixada nessa emoção, e tudo ao nosso redor nos lembra dela, como se estivéssemos dominados por uma raiva ou agitação intensa. Isso nos torna reativos. Como lidamos mal com essa tensão emocional, as emoções de alto nível muitas vezes nos levam a tomar ações precipitadas, resultando em consequências desastrosas. Nesses momentos intensos, podemos nos sentir dominados, como se, por um breve instante, nossas respostas emocionais assumissem o controle sobre nossas ações, deixando de lado nosso raciocínio mais lógico. É recomendável estar consciente desses elementos para evitar a concentração excessiva em uma única emoção e, consequentemente, prevenir descargas emocionais das quais geralmente nos arrependemos. Além disso, é aconselhável estar atento à irracionalidade de alto nível em outras pessoas, o que permite tomar medidas para afastar-se delas, ou até mesmo auxiliá-las a retornar à realidade. Pontos de estímulo da primeira infância. Durante a primeira infância, somos especialmente sensíveis e vulneráveis. O impacto das relações com nossos pais ou outras situações significativas nesse período se torna ainda mais marcante à medida que retrocedemos no tempo. Essas vulnerabilidades e feridas emocionais permanecem profundamente arraigadas em nossa mente. Em certas ocasiões, tentamos reprimir as memórias dessas influências, principalmente quando são negativas, envolvendo grandes temores ou humilhações. Por outro lado, em situações positivas, essas memórias podem estar associadas a emoções de amor e atenção que desejamos vivenciar continuamente. Ao longo da vida, uma pessoa ou situação pode acionar a lembrança desses eventos, positivos ou negativos, desencadeando a liberação de hormônios e substâncias químicas poderosas associadas a essas lembranças. Imagine um jovem cuja mãe era distante e narcisista. Na infância, ele interpretou a frieza dela como um tipo de abandono, levando-o a sentir que de alguma forma não era merecedor do amor materno.
Da mesma forma, a chegada de um novo irmão diminuiu a atenção que ele recebia da mãe, o que também foi percebido como um abandono. Posteriormente, em um relacionamento, uma parceira pode expressar desaprovação em relação às suas ações ou traços de personalidade, algo natural em um relacionamento saudável. No entanto, isso desencadeia um gatilho emocional dentro do jovem, a percepção de que seus defeitos foram notados, o que ele supõe ser um prenúncio do abandono iminente por parte da parceira. Esse sentimento desencadeia uma avalanche de emoções, incluindo uma sensação de traição iminente. E ele não consegue identificar a origem disso, pois está além de seu controle. Sua reação, marcada por respostas exageradas, acusações e retraições, acaba resultando na confirmação do seu medo, o abandono. Ele reage a um reflexo enraizado em sua mente, não necessariamente à realidade. Isso representa um pico de irracionalidade. A maneira de identificar isso em si mesmo e nos outros é observar um comportamento súbito, intenso e infantil, que parece fazer com que a pessoa se afaste de sua habitual maneira de ser. Esse comportamento pode estar centrado em qualquer emoção fundamental. Por exemplo, pode ser o medo, o temor de perder o controle ou falhar. Nesse caso, a reação tende a ser evitar a situação e a presença dos outros, como se a pessoa estivesse se encolhendo, assim como uma criança em posição fetal, diante de um medo intenso, levando convenientemente à retirada. Outra possibilidade é o amor, uma tentativa desesperada de reviver no presente um relacionamento íntimo com um dos pais, irmão ou irmã, desencadeada por alguém que lembra vagamente o paraíso perdido. Também pode ser uma desconfiança extrema, originada por uma figura de autoridade que desapontou ou traiu na primeira infância, geralmente o pai. Esse sentimento frequentemente gera uma atitude súbita e rebelde. O grande perigo reside no fato de que, ao interpretarmos equivocadamente o presente e reagirmos a algo do passado, acabamos criando conflitos, desapontamentos e desconfiança, o que apenas reforça as mágoas anteriores. Em muitos aspectos, somos programados para repetir experiências passadas no presente. Nossa única defesa é estar conscientes no momento em que isso ocorre. Somos capazes de identificar um ponto de estímulo quando sentimos emoções extraordinariamente primitivas, mais intensas e descontroladas do que o habitual. Essas emoções podem desencadear medos profundos, uma sensação de profunda tristeza ou excessiva esperança. Pessoas influenciadas por essas emoções às vezes demonstram mudanças notáveis no tom de voz ou na linguagem corporal, como se estivessem revivendo fisicamente um momento dos primeiros estágios de suas vidas. No meio de um episódio desse tipo, é crucial fazer um esforço para se distanciar e refletir sobre a possível origem, as feridas da primeira infância e os padrões emocionais aos quais elas nos vincularam. Obter esse entendimento profundo sobre nós mesmos e nossas vulnerabilidades é um passo fundamental para alcançar a racionalidade. Ganhos e perdas repentinas. As vitórias e os sucessos repentinos podem representar um perigo significativo. Neurologicamente, quando isso acontece, substâncias químicas são liberadas no cérebro, proporcionando uma sensação intensa de excitação e energia. Isso nos leva a desejar repetir a experiência, criando um padrão que pode se assemelhar a um vício ou comportamento maníaco. Além disso, quando os ganhos chegam rapidamente, tendemos a perder de vista a noção básica de que o verdadeiro sucesso, para ser duradouro, exige trabalho árduo. Ignoramos muitas vezes o papel da sorte em nossas conquistas repentinas. Buscamos constantemente recapturar a euforia de ganhar muito dinheiro ou receber grande atenção, o que pode nos levar a desenvolver um sentimento de grandiosidade. Tornamo-nos resistentes a qualquer pessoa que tente nos alertar sobre essa situação, convencidos de que eles simplesmente não entendem. No entanto, como essa situação não é sustentável, é comum experimentar uma queda inevitável, que se torna ainda mais dolorosa. Isso muitas vezes desencadeia um ciclo que envolve a depressão.
Embora os jogadores compulsivos sejam os mais vulneráveis a esse processo, ele se aplica de maneira semelhante a empresários durante bolhas especulativas e a pessoas que obtêm repentina atenção do público. Perdas repentinas ou uma série delas podem desencadear reações igualmente irracionais. Nesses momentos, é comum imaginarmos que estamos amaldiçoados pela má sorte e que ela persistirá por um tempo indeterminado. Isso nos torna temerosos e hesitantes, o que frequentemente leva a mais erros ou fracassos. No contexto esportivo, isso pode resultar no que é conhecido como o ato de amarelar, onde derrotas anteriores e erros passados começam a pesar na mente do atleta, afetando seu desempenho presente, gerando uma sensação de sufocamento mental. A solução para esse cenário é simples. Diante de uma vitória ou derrota fora do comum, é crucial dar um passo para trás e equilibrá-la com um pouco de pessimismo ou otimismo necessário. É importante ter cautela com atenção e sucesso repentinos, pois muitas vezes não são baseados em construções duradouras e podem criar uma sensação viciante. E, sem dúvida, a queda subsequente é frequentemente dolorosa. Pressão crescente. Em geral, as pessoas ao nosso redor parecem equilibradas e no controle de suas vidas. No entanto, quando submetidas a circunstâncias extenuantes e crescente pressão, revelam uma realidade diferente. A fachada de autocontrole se desvanece rapidamente. Nestes momentos, elas podem ter ataques repentinos de raiva, mostrar uma faceta paranoica, tornarem-se hipersensíveis e, em alguns casos, agirem de maneira mesquinha. Sob tensão ou ameaça, partes mais primitivas do cérebro são ativadas, suplantando a capacidade de raciocínio. Nesses momentos de estresse, as pessoas revelam defeitos que normalmente tentam ocultar. É geralmente aconselhável observar as pessoas nesses momentos, pois isso pode oferecer insights sobre o seu verdadeiro caráter. Sempre que perceber que os níveis de pressão e tensão estão aumentando em sua vida, é crucial monitorar-se com cautela. Fique atento a qualquer sinal de fragilidade, sensibilidade incomum, suspeitas repentinas ou medos desproporcionais às circunstâncias. Procure observar com a maior objetividade possível, reservando um tempo e espaço a sós. Essa perspectiva é fundamental. Não se iluda pensando que é capaz de suportar pressões crescentes sem um escape emocional, pois isso é impossível. No entanto, com reflexão e autoconsciência, é possível evitar tomar decisões das quais você se arrependeria mais tarde. Indivíduos inflamatórios. Há indivíduos no mundo que têm uma habilidade natural para provocar emoções intensas em quase todos com quem interagem. Essas emoções variam desde o amor até o ódio, passando pela fé e pela desconfiança. Exemplos históricos incluem figuras como o rei Davi da Bíblia, Alcibíades na antiga Atenas, Júlio César na Roma antiga, Georges Danton na Revolução Francesa e Bill Clinton. Esses tipos são altamente carismáticos e têm a capacidade de expressar suas emoções de forma eloquente, o que inevitavelmente desperta emoções semelhantes nos outros. No entanto, alguns desses indivíduos são também bastante narcisistas, projetando seus próprios dramas e problemas internos para fora, arrastando outros indivíduos para o caos emocional que geram. Isso resulta em sentimentos profundos de atração por parte de algumas pessoas e de rejeição por parte de outras. Reconhecer esses tipos inflamatórios é importante pela maneira como afetam todos ao redor, não apenas você. Ninguém permanece indiferente diante deles. Pessoas sob sua influência muitas vezes têm dificuldade em manter a racionalidade ou uma distância saudável na presença deles. Esses indivíduos conseguem ocupar seus pensamentos mesmo quando ausentes. Têm uma influência obsessiva, que pode levar a comportamentos extremos, seja como seguidores dedicados ou inimigos acirrados. Seja na atração ou na rejeição, é comum que as pessoas reajam de maneira irracional e sintam a necessidade desesperada de se afastar. Uma estratégia eficaz é olhar além da imagem que essas personalidades projetam. Embora tentem apresentar uma imagem grandiosa e intimidadora, são humanos,
repletos das mesmas inseguranças e fraquezas que todos nós temos. Reconhecer esses traços e desmistificar essas projeções pode ser uma forma de lidar com eles. O efeito de grupo, o viés de grupo de alto nível, é uma variante em que, ao estarmos em um grupo considerável, sentimos uma mudança em nós mesmos e nos outros. Em eventos esportivos, shows musicais, assembleias religiosas ou políticas, é difícil não ser envolvido pelas emoções coletivas. Nesses momentos, o coração bate mais rápido, e as lágrimas, sejam de alegria ou tristeza, fluem com mais facilidade. Estar em um grupo não promove o pensamento independente, mas sim um forte desejo de participar. Esse fenômeno também pode ser observado no ambiente de trabalho, especialmente quando um líder usa as emoções das pessoas para instigar competições agressivas ou criar um clima de nós contra eles. Além disso, o efeito de grupo não necessariamente requer a presença física das pessoas. Pode ocorrer de maneira viral, como quando uma opinião se espalha pelas redes sociais e nos leva a compartilhar esse mesmo julgamento, frequentemente intenso, como um sentimento de ultraje, por exemplo. Existe um aspecto positivo na euforia gerada pela estimulação emocional em grupo, especialmente quando essa energia é direcionada para realizar algo em prol do bem coletivo. No entanto, é crucial estar atento quando o apelo emocional se direciona para sentimentos mais negativos, como ódio contra outros grupos, patriotismo extremo, agressão ou visões de mundo simplistas e generalizadas. Nessas situações, é importante se proteger e buscar enxergar além da forte atração que esses apelos podem exercer sobre você. Quando possível, evite ambientes de grupo que possam comprometer seu pensamento crítico e mantenha uma postura cética diante dessas situações. Fique atento aos demagogos que exploram o efeito do grupo para suscitar comportamentos irracionais. Eles seguem estratégias específicas. Ao se dirigirem a uma multidão, começam instigando entusiasmo, mencionando ideias e valores compartilhados para criar uma sensação agradável de concordância. Usam palavras envolventes, porém vagas, carregadas de emoção, como justiça, verdade ou patriotismo. Preferem discutir metas abstratas em vez de resolver problemas concretos com ações específicas. Essas táticas buscam capturar a emoção coletiva em vez de promover o pensamento racional. Os líderes demagogos na política ou na mídia frequentemente buscam incitar um estado constante de pânico, urgência e indignação. Eles dependem da manutenção desses níveis emocionais elevados. A sua melhor defesa reside na valorização dos seus próprios poderes de raciocínio e na capacidade de pensar por si mesmo, que são recursos valiosos. Não permita que os outros invadam a sua independência mental. Quando você perceber a presença de um demagogo, mantenha-se especialmente atento e analítico, dobrando a cautela diante de suas influências. Uma palavra final sobre a irracionalidade da natureza humana. Ao refletir sobre a irracionalidade da natureza humana, é crucial não presumir que os extremos desse comportamento foram superados pelo progresso e pelo conhecimento. Ao longo da história, vemos padrões repetidos em que os níveis de irracionalidade oscilam. Por exemplo, a Era de Ouro de Péricles, com sua ênfase em filosofia e os primeiros avanços rumo ao pensamento científico, foi seguida por um período caracterizado por superstição, cultos e intolerância. O mesmo fenômeno se repetiu após a Renascença italiana. A recorrência desses ciclos é uma parte intrínseca da natureza humana, e é provável que continue a se repetir. O comportamento irracional pode assumir novas formas e manifestar-se de maneiras distintas ao longo do tempo. Embora possamos não vivenciar mais caças às bruxas no sentido literal, no século XX testemunhamos eventos como os julgamentos espetaculares de Stalin, os interrogatórios de McCarthy no Senado norte-americano e perseguições em massa durante a Revolução Cultural Chinesa. Diversos cultos continuam a surgir, incluindo cultos de personalidade e idolatria em relação a celebridades. Além disso, a tecnologia moderna inspira uma espécie de fervor religioso,
E muitas pessoas buscam desesperadamente crenças em várias formas, como fantasmas, espíritos e anjos, evidenciando um aumento dessas crenças no século XXI. Sempre que houver seres humanos, o irracional encontrará maneiras de se manifestar e crescer. A racionalidade não é algo alcançado por movimentos de massa ou avanços tecnológicos, mas sim algo que os indivíduos precisam buscar. Sentir-se superior e distante desse problema é, na verdade, um sinal evidente de que a irracionalidade está em ação. Apesar das nossas notáveis tendências irracionais, há dois fatores que devem fornecer esperança a todos nós. Primeiro, é crucial reconhecer a existência, ao longo da história e em todas as culturas, de pessoas altamente racionais, que são responsáveis por possibilitar o progresso. Elas servem como modelos para todos nós. Entre essas figuras, estão personalidades como Péricles, o líder Ashoka na antiga Índia, Marco Aurélio na Roma antiga, Marguerite de Valois na França medieval, Leonardo da Vinci, Charles Darwin, Abraham Lincoln, o escritor Anton Chekhov, a antropóloga Margaret Mead e o empresário Warren Buffett, apenas para citar alguns. Todos eles compartilham certas qualidades fundamentais, como uma avaliação realista de si mesmos e de suas fraquezas, uma dedicação à verdade e à realidade, uma atitude tolerante em relação às pessoas e a habilidade de alcançar os objetivos que estabelecem para si mesmos. O segundo fator é que a maioria de nós, em algum momento da vida, experimenta momentos de maior racionalidade. Isso muitas vezes ocorre quando adotamos o que poderíamos chamar de uma atitude de criador. Temos um projeto a ser concluído, muitas vezes com um prazo determinado. Nessas situações, só podemos nos permitir sentir excitação e energia, pois outras emoções apenas nos atrapalham e impedem a concentração necessária para alcançar os resultados desejados. Com a necessidade de atingir metas, tornamo-nos excepcionalmente pragmáticos. Focamos no trabalho, mantendo a mente calma e deixando o ego de lado. Se alguém tentasse nos interromper ou afetar emocionalmente, sentiríamos um desconforto imediato. Esses momentos, por vezes breves, como algumas semanas ou horas, revelam o nosso eu racional que está pronto para emergir. Ele apenas precisa de um pouco mais de consciência e prática para se manifestar. Aqui estão algumas estratégias elaboradas para ajudá-lo a despertar o seu potencial de racionalidade e discernimento, semelhante ao de figuras como Marco Aurélio ou Abraham Lincoln. Conheça profundamente a si mesmo. O eu emocional se fortalece na ignorância, mas perde seu domínio quando você se conscientiza de como ele opera. Portanto, o primeiro passo rumo à racionalidade começa internamente. É crucial reconhecer o eu emocional em ação. Para isso, reflita sobre como você reage sob pressão. Quais fraquezas específicas se destacam nessas situações? A necessidade de agradar, intimidar, controlar ou profundas desconfianças. Analise suas escolhas, especialmente aquelas que se mostraram ineficazes. Você percebe algum padrão, uma insegurança subjacente que as impulsionou? Ao explorar suas habilidades únicas e compreender o que o distingue, você poderá estabelecer metas alinhadas com seus interesses de longo prazo e aptidões. Reconhecer e valorizar suas diferenças também o capacitará a resistir às influências do viés e do efeito de grupo. Examine as suas emoções até as suas origens. É perceptível que você está vivenciando raiva. Permita-se acalmar e reflita sobre essa emoção. Se ela surgiu por algo aparentemente trivial ou insignificante, é um indicativo claro de que algo mais profundo está por trás. Pode ser que sentimentos menos evidentes, como inveja ou paranoia, estejam na raiz do problema. Encare essa possibilidade de frente. Busque compreender as origens de todos os gatilhos emocionais, talvez utilizando um diário para registrar objetivamente suas autoavaliações. O maior desafio reside no ego, que muitas vezes nos leva a criar ilusões reconfortantes sobre nós mesmos, mas que a longo prazo nos tornam defensivos e dificultam o aprendizado e o progresso. Procure uma posição neutra para observar suas ações.
buscando um pouco de distanciamento e até mesmo humor. Com a prática, isso se tornará um hábito natural. E quando o eu emocional surgir inesperadamente, você o identificará rapidamente, permitindo-se recuar e encontrar essa posição neutra novamente. Aumente o seu tempo de reação. Esse controle é desenvolvido por meio da prática e repetição. Quando confrontado com alguma situação que exija uma resposta, é importante treinar-se para recuar. Isso pode envolver afastar-se fisicamente, encontrar um lugar onde possa ficar sozinho e não sentir a pressão de responder imediatamente. Ou pode significar redigir um e-mail carregado de emoção, mas adiar o envio. Reserve um dia ou dois para refletir sobre a situação. Evite fazer chamadas ou se comunicar quando estiver dominado por uma emoção súbita, especialmente o ressentimento. Se sentir pressa para assumir compromissos, contratar alguém ou ser contratado, dê um passo para trás e espere por um dia. Tire um tempo para esfriar a cabeça. Encare isso como um treinamento de resistência. Quanto mais você resistir à reação imediata, mais espaço mental terá para uma reflexão genuína, fortalecendo assim a sua mente. Aceite as pessoas como fatos. As interações com as pessoas são frequentemente a causa principal de agitação emocional, mas não precisam ser assim. O cerne do problema está em como as julgamos constantemente, querendo que sejam algo que não são. Desejamos mudá-las. Esperamos que pensem e ajam de certa maneira, geralmente a nossa semelhança. Isso nos frustra e decepciona, pois cada indivíduo é diferente. Em vez disso, procure enxergá-los como fenômenos neutros, tão comuns quanto cometas ou plantas. Simplesmente existem. Vêm em uma variedade de formas, tornando a vida rica e interessante. Em vez de resistir ou tentar transformá-los, trabalhe com o que eles oferecem. Encare compreendê-los como um jogo intrigante, uma espécie de quebra-cabeça. É parte da vasta comédia humana. Embora as pessoas sejam irracionais, o mesmo se aplica a você. Aceitar plenamente a natureza humana pode trazer mais calma, permitindo uma visão mais desapegada e um entendimento mais profundo das pessoas. E isso ajudará a evitar a projeção de suas próprias emoções nos outros, proporcionando mais equilíbrio e tranquilidade, abrindo espaço para o pensamento claro. Certamente, lidar com personalidades desafiadoras como narcisistas furiosos, passivo-agressivos e outros tipos inflamatórios pode ser um teste contínuo para nossa racionalidade. Tome como exemplo o autor russo Anton Chekhov, uma das pessoas mais profundamente racionais que já existiu. Vindo de uma família grande e pobre, Chekhov enfrentou a brutalidade de um pai alcoólatra que o espancava, assim como a seus irmãos. Apesar disso, ele se tornou médico e desenvolveu uma carreira alternativa como escritor, aplicando seu conhecimento médico para entender a natureza humana e o que nos torna irracionais, infelizes e perigosos. Em suas histórias e peças, Chekhov adotava uma abordagem terapêutica ao dedicar-se a seus personagens, compreendendo mesmo os piores tipos. Ele aprendeu a perdoar até mesmo seu próprio pai. Chekhov costumava imaginar que cada pessoa tinha um motivo, por mais deturpado que fosse, para se tornar o que era. Uma lógica que fazia sentido para ela. Todos estavam, à sua maneira, lutando para encontrar satisfação, mesmo de maneira irracional. Ao se distanciar emocionalmente e imaginar as histórias desses indivíduos sob a perspectiva deles, Chekhov humanizava os brutos e agressores, reduzindo-os à sua dimensão real. Isso o ajudava a não sentir ódio, mas compaixão por eles. É essencial adotar uma mentalidade mais empática, semelhante à de um escritor, ao lidar com pessoas difíceis, mesmo as mais desafiadoras. Descubra o equilíbrio ideal entre o pensamento e a emoção. A interconexão entre emoções e pensamentos é inegável, estando profundamente entrelaçados. Contudo, é comum observar um fator dominante, variando de uma pessoa para outra, com algumas mais influenciadas pelas emoções do que outras. Buscamos, então, encontrar a proporção e o equilíbrio adequados entre ambos, o que pode nos orientar em direção a ações mais eficazes.
Os antigos gregos usavam uma metáfora para isso: o cavaleiro e o cavalo. A metáfora do cavaleiro e do cavalo representa a interação entre nossa natureza emocional, o cavalo, e nosso lado pensante, o cavaleiro. O cavalo simboliza nossa energia emotiva, poderosa e constante, mas também desordenada e propensa a se envolver em situações complicadas. O cavaleiro, por outro lado, representa nossa capacidade de pensamento e controle. Em muitas pessoas, o cavalo, emoções, é dominante, enquanto o cavaleiro, pensamento racional, é mais fraco. Em outras, o cavaleiro é forte demais, restringindo excessivamente as emoções. O equilíbrio ideal ocorre quando cavalo e cavaleiro trabalham em harmonia. Isso significa pensar cuidadosamente antes de agir, empregando o máximo de racionalidade possível na tomada de decisões. No entanto, depois de decidir, é importante permitir uma certa liberdade para as emoções, agindo com coragem e determinação. Em vez de sermos dominados por nossas emoções, aprendemos a direcionar essa energia de maneira construtiva. Essa é a essência da racionalidade. Manter um equilíbrio entre ceticismo e curiosidade é essencial. O ceticismo nos impede de aceitar informações ou explicações sem questionamento, avaliando com cuidado as ações e resultados das pessoas, em vez de simplesmente confiar no que dizem. No entanto, se exagerado, pode nos tornar fechados para ideias novas e emocionantes. Por outro lado, a curiosidade é valiosa, nos mantendo abertos a novas possibilidades e nos impulsionando a explorar e aprender mais. No entanto, sem um pouco de ceticismo, podemos nos tornar ingênuos e aceitar informações sem crítica. O desafio é manter essa harmonia, retendo a curiosidade e a mente aberta como a de uma criança, enquanto aplicamos uma abordagem pragmática para investigar e confirmar ideias e crenças. Esse equilíbrio é encontrado em indivíduos dotados de genialidade. Ame o racional. Absolutamente, encontrar a racionalidade não significa abrir mão do prazer, ou viver uma vida ascética. Pelo contrário, ela proporciona um tipo de satisfação e poder muito mais profundos do que os prazeres passageiros e impulsivos que frequentemente buscamos. Quando estamos envolvidos em um projeto apaixonante, descobrimos uma alegria intrínseca na busca do conhecimento ou na realização de algo significativo. Experimentamos uma energia singular ao progredir em nosso trabalho ou ao fazer descobertas. Além disso, aprender a controlar as emoções oferece uma sensação de calma e clareza mentais. Nesse estado, as preocupações triviais e conflitos parecem menos importantes. A sensação de estar mais no controle de nossas ações nos traz uma satisfação profunda, liberando espaço mental para a criatividade e reduzindo a agitação. Assim, a racionalidade oferece uma forma de prazer e satisfação que transcende os prazeres momentâneos do mundo externo. Compreender e reconhecer a importância da racionalidade, além de valorizar aqueles que a promovem, é um passo significativo no desenvolvimento desse poder pessoal. Ao observar exemplos notáveis de racionalidade ao longo da história, como Péricles e seu respeito pela deusa Atena, podemos extrair lições valiosas. A veneração de Péricles por Atena simboliza a reverência pela racionalidade, sabedoria e discernimento, atributos que podemos buscar e valorizar em nossas próprias vidas. Não é necessário adorar divindades, mas sim admirar profundamente as qualidades que representam a racionalidade e a razão, incorporando-as em nossas atitudes e decisões. Assimilar e internalizar os princípios da racionalidade de indivíduos notáveis pode nos inspirar a buscar o melhor de nós mesmos, estimulando o crescimento e aprimoramento pessoal. Obrigado por acompanhar até aqui. Isso reflete seu empenho em se tornar a melhor versão de si mesmo. Na descrição e no comentário fixado, você encontrará sugestões de livros sobre o assunto. Se este conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal para mais conteúdo e compartilhar seus insights nos comentários. Espero vê-lo no próximo vídeo.